Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que a palavra do Senhor seja alimento diário para a nossa vida. E o texto para a reflexão de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos do 42 ao 44. Veio um homem de Baal Salisa, que trazia ao homem de Deus, à guisa de primícias, 20 pães de cevada e trigo no seu saco. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: como podereis servir com isso a 100 pessoas? Dá-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, o tema de hoje, a essência do milagre. Você já se perguntou aonde começa o milagre? De que forma? Por meio dessa palavra, trago 2 pontos para pensarmos e aplicarmos em nossa vida. Primeiro ponto, o milagre começa quando eu valorizo o pouco que eu tenho. Este homem tinha apenas 20 pães, porém, eram os melhores, as primícias, os primeiros frutos da terra. Foi isso que ele ofereceu. E se você olhar na Bíblia, os milagres, eles começam exatamente nas pequenas coisas. Quando Jesus foi alimentar mais de 5.000 pessoas ali, contando homens, mulheres e crianças, ele se utilizou de 5 pães e 2 peixinhos. Quando o profeta Eliseu foi até a casa daquela viúva endividada, ele perguntou o que ela tinha. E ela disse: só um pouco de óleo na jarra. Isso foi suficiente para que aquela mulher pagasse todas as suas dívidas e vivesse bem por muito tempo. Quando o profeta Elias foi até a casa daquela viúva em Sarepta, estava com fome, pediu comida, e ela disse: eu não tenho. Estou agora mesmo pegando lenhas e preparando a última refeição para eu e o meu filho, depois nós vamos morrer. Ele disse: prepara para mim. Ela disse: mas eu só tenho um pouco de óleo na botija e um pouco de azeite. Eu só tenho isso. Ele disse: é suficiente para que o milagre aconteça na sua vida. E então aconteceu o milagre na vida daquela mulher com o pouco que ela tinha. Apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então Deus não precisa de muitas coisas para fazer um grande milagre na nossa vida. São com poucas coisas. Segundo ponto, o milagre acontece no momento em que eu passo a enxergar pela fé e não pela razão. Imaginem se este homem fosse fazer ali as contas na calculadora, como ele fez a princípio. Ele disse: eu só tenho 20. Não dá, são muitas pessoas, são 100. E muitas vezes acontece na nossa vida. Nós queremos fazer conta, agindo com a razão. 20 não vai dar para dividir para 100. Vai ficar 80 com fome. E agora? O milagre muitas vezes não acontece na nossa vida porque nós agimos pela razão. O Senhor nos chama a agir pela fé. Por quê? Porque pela razão o muito se torna pouco, mas pela fé o pouco se torna muito. Pela fé, Davi enfrentou e venceu Golias. Mesmo sendo menor, mesmo não tendo o mesmo armamento que Golias,
porém ele venceu. O pouco que ele tinha, que era a fé em Deus, se tornou uma arma poderosa capaz de vencer Golias. Perceba que ele utilizou o quê? Apenas uma pedrinha das 5 que ele tinha. Então o milagre acontece nas pequenas coisas, quando nós passamos a enxergar pela fé. Valorize o pouco que você tem e comece a agir pela fé, que o milagre vai iniciar e se concretizar na sua vida. Que o Espírito Santo te abençoe, que Jesus te ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.